Olá, seja muito bem-vindo ao programa Conversando sobre Fé e Vida. Eu sou o pastor Rudinei Valdemar, pastor da paróquia Cristo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Fazem parte da nossa paróquia a Congregação Cristo aqui de Dourados, Congregação Bom Pastor de Maracaju e a Congregação Cristo Rei de Carapó. Nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e queremos convidar você a nos acompanhar nessa nossa reflexão. O objetivo do programa Conversando sobre Fé e Vida é olhar para aspectos práticos, experiências e vivências do cotidiano à luz da Palavra de Deus e também sob um olhar da psicologia. Para a temática desta semana, escolhi o tema, a vida de Martinho Lutero. Que Deus abençoe esta nossa reflexão. Amém. Nós estamos no mês de outubro, comemorando este ano 503 anos da Reforma Protestante ou Reforma Luterana. E durante este mês de outubro, nós vamos trazer reflexões voltadas para a doutrina bíblica luterana, trazer conteúdo para luteranos serem abastecidos em seu ensino doutrinário e para você, que ainda não conhece a Igreja Luterana, poder ter contato com nossa doutrina e assim ter mais informações sobre nossa igreja. Nesse 16º episódio do programa Conversando sobre Fé e Vida, a temática é a vida de Martinho Lutero. Na verdade, um pequeno resumo da vida deste grande homem de Deus. Quero inicialmente destacar que este programa e este conteúdo tem o intuito de trazer informações para o conhecimento de todos sobre o movimento da Reforma e apresentar este que foi o nome mais expoente ou o que desencadeou este movimento na Igreja Cristã e que modificou os rumos da história da humanidade em vários aspectos. Não queremos, de forma alguma, passar a ideia de veneração a este homem ou este servo de Deus, mas sim conhecer a sua caminhada cristã e a sua contribuição para este resgate dos fundamentos básicos da fé cristã, que haviam se perdido entre a tradição da igreja e dos jogos políticos da época. Uma verdadeira confusão entre igreja e Estado. Não adoramos pessoas, não veneramos homens, não veneramos mulheres. Adoramos única e exclusivamente a Deus, que em Cristo se revelou a nós em amor. Temos por Lutero uma grande admiração por sua coragem em levantar a voz para defender não as suas ideias, mas colocar a palavra de Deus onde ela merece estar, acima de todos os seres humanos e acima da igreja. E assim, Lutero restaurou a verdade bíblica de que somos salvos em Cristo, única e exclusivamente pela fé, por graça de Deus, uma fé que nos é dada como um presente pelo Espírito Santo. Assim quero convidar você a conhecer um pouco mais da história de Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu na cidade de Eisleben, na Alemanha, no dia 10 de novembro de 1483. Seus pais se chamavam João Lutero e Margarida Lutero. Lutero foi batizado no dia seguinte ao seu nascimento, que era o dia de São Martinho, por isso foi chamado de Martinho. Os pais de Lutero eram católicos fiéis, oravam a santos e ensinavam seus filhos a fazer o mesmo. Eles eram muito severos na educação dos filhos e a varinha os acompanhou durante toda a infância de Lutero. Com 5 anos de idade, os pais de Lutero se mudaram para uma cidade chamada Mansfeld. Com esta idade, Lutero já ingressou na escola, onde aprendeu os 10 mandamentos, o credo e o Pai Nosso. Sobre o amor de Deus, muito pouco Lutero aprendeu. Ensinavam-lhe que Jesus era um juiz severo, inimigo dos homens e que castiga os que fazem coisas erradas. Cada vez que Lutero ouvia o nome de Jesus, tremia de medo. Aos 14 anos de idade, Lutero se matriculou na Escola Superior de Latim da cidade de Magdeburgo. Na biblioteca desta escola, Lutero encontrou pela primeira vez uma Bíblia. No ano seguinte, Lutero foi para outra escola em Eisenach. Seus pais não tinham dinheiro para pagar o seu estudo e por isso Lutero e alguns colegas faziam serenatas para conseguir dinheiro e assim arcar com suas despesas. Certo dia, quando estava fazendo uma serenata, saiu uma senhora muito simpática de nome Úrsula Cota.
e esta senhora acolheu Lutero em sua casa. Agora Lutero podia se dedicar totalmente aos estudos, pois ele tinha uma casa, ele tinha comida e tinha o sustento necessário. Ao terminar os estudos em Eisenach, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt. O desejo de seu pai era que ele se tornasse advogado e exercesse esta profissão. Seu pai já estava em melhores condições financeiras, de forma que poderia agora arcar com os estudos de Lutero na universidade. Com 21 anos, Lutero recebe o título de bacharel em artes e, com a intenção de agradar ao seu pai, prosseguiu os estudos no curso de Direito. Porém, pouco tempo depois, perdeu o interesse pela matéria, interessando-se cada vez mais pelo estudo da religião, da teologia. Certo dia, um amigo de Lutero morreu de forma repentina. E Lutero ficou muito preocupado e botou-se a pensar do que seria dele, ou como seria ele, a vida dele após a sua morte, para onde iria a sua alma. E essas perguntas atormentavam Lutero. Em outra situação, Lutero estava voltando da casa de seus pais e de repente ele foi apanhado por uma grande tempestade que quase o levou à morte. Lutero sofreu dentro dessa tempestade, pois um raio caiu muito perto dele. E ele, com medo da morte, deparando-se com a realidade da morte, faz uma promessa de se tornar-se monge e ingressar em um convento. Ele desistiu do curso de Direito e entrou para um convento na cidade de Erfurt. E Lutero então pensou: agora vou poder viver de maneira mais agradável diante de Deus. O quarto de Lutero era uma cela pequena, onde havia uma mesa, uma cadeira, um colchão de palha duro e uma janela. Lutero continuou a estudar Bíblia, não deixando de fazer as suas obrigações, como cuidar da limpeza da capela, dos quartos e bater o sino. Orava muito a Deus e observava todas as regras, procurando pelas suas obras ganhar o céu. Lutero pensava: sou pecador e Deus está zangado comigo. Certo dia ele descobriu uma coisa maravilhosa na Bíblia, que a salvação é um presente de Deus através de Jesus, nosso Salvador. Com 23 anos, Lutero se tornou sacerdote, tornou-se professor na Universidade de Erfurt e também na Universidade de Wittenberg. Ficou conhecido como um famoso professor de Bíblia. Seus alunos não perdiam as suas aulas de religião. Finalmente, Lutero pôde realizar o seu grande sonho. O seu superior lhe pediu para que fosse a Roma. E Lutero ficou muito contente, pois iria visitar essa cidade tão importante para a igreja e conhecer o Papa. Ele pensava que em Roma as pessoas vivessem de acordo com a vontade de Deus. Porém, decepcionou-se completamente, pois a vida do povo de Roma e de muitos padres era uma vida mergulhada em pecados. Lutero então volta para a sua cidade e continua a estudar Bíblia, dar aulas e ensinar na igreja. As pessoas gostavam de ir à igreja para ouvir Lutero. As missas estavam sempre cheias de pessoas. A igreja ensinava que as pessoas poderiam comprar o perdão dos pecados com o dinheiro, as indulgências. No entanto, Lutero sabia que o perdão dos pecados não pode ser comprado. Mas Deus perdoa, Deus desculpa as pessoas que se arrependem das coisas erradas que fazem. E este perdão Deus dá de graça, sem precisarmos pagar para ele, porque é o amor de Deus manifestado em Cristo. Lutero, então, diante da pregação da igreja e diante daquilo que estava na Bíblia, Lutero escreve 95 afirmações, 95 teses, que mostravam como Deus dá o perdão de graça aos que se arrependem. E Lutero, então, pregou estas 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg, com o objetivo de que os padres pudessem ler para todo o povo. E este ato de Lutero foi no dia 31 de outubro de 1517, quando ele pregou, então, as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg. Por isso, 31 de outubro é a data onde nós comemoramos a Reforma Protestante, ou o Dia da Reforma. A igreja não gostou disso, não gostou do que Lutero fez e por isso chamou Lutero para uma reunião onde Lutero deveria pedir desculpas pelas coisas que escreveu. Porém, Lutero não pediu desculpas, pois Lutero tinha certeza de que ele estava certo, não porque eram suas ideias, mas porque ele estava trazendo o que a Bíblia dizia. E ele tinha essa certeza, pois era isso que a Bíblia estava dizendo.
E a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não comete erros. Lutero, então, diante deste ato considerado como rebeldia, foi expulso, foi excomungado da igreja, inclusive perseguido. Fugiu, na verdade foi sequestrado por alguns amigos e foi levado para um castelo. Lá ele continuou trabalhando, estudando a Bíblia e traduzindo a Bíblia para a língua do povo, a língua alemã. E assim o povo também poderia ler a Bíblia, a sua própria língua, e poder entender. Não era mais lido em latim, como acontecia na época, mas a Bíblia poderia ser lida em alemão agora nas missas. Muitas cópias da Bíblia foram feitas e muitas pessoas tiveram acesso à palavra de Deus. Lutero se tornou muito conhecido e príncipes, reis apoiaram a causa de Lutero. Lutero mais tarde se casou. Deus o abençoou com 6 filhos. Lutero foi um grande homem, um esposo e um pai. Escreveu muitos hinos e escreveu também muitos livros, inclusive o famoso Catecismo Menor. Lutero foi muito importante, porque ele mostrou para as pessoas a verdadeira vontade de Deus, que está escrita na Bíblia. Ele faleceu em 18 de fevereiro de 1546, vítima de uma pneumonia. Se você quer conhecer mais sobre o que falamos até aqui, ou está em dúvida sobre algum desses pontos que tratei neste nosso programa, entre em contato com a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a Paróquia Cristo de Dourados, ou também com este pastor que vos fala. Uma dica final de um excelente filme que você pode assistir e assim conhecer um pouco mais sobre o movimento da Reforma e a história de Martinho Lutero é o filme Lutero, Rebelde, Gênio ou Libertador. Um homem teve uma visão que mudou o mundo. É um filme da Casa Blanca Filmes e foi lançado em 2003. Certamente um excelente filme para você assistir e conhecer ainda mais sobre o movimento da Reforma. Quero convidar você a acompanhar conosco as nossas atividades na página do Facebook da Congregação Cristo, no nosso Instagram, no canal do YouTube e também no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Deus abençoe você e a tua família, que tenhamos um mês de outubro abençoado e possamos celebrar 503 anos da Reforma Protestante. Um forte e carinhoso abraço em Cristo Jesus, deste que vos fala, pastor Rudinei Valdir Mas. Amém.